Já colocaste todo o teu coração numa mensagem, digitando, apagando e reescrevendo, só para ser recebido com silêncio? É como gritar num vazio, desesperado por um eco que nunca vem. Esse silêncio não é só doloroso, ele te destrói, fazendo-te questionar tudo. Eu disse algo errado? Eu não sou bom o suficiente? Devo me esforçar mais? Aqui está a dura verdade. Quanto mais você persegue, mais eles fogem. Implorar por atenção não só lhes dá o controle, como também tira silenciosamente a sua dignidade, um ato desesperado de cada vez. No entanto, continuamos fazendo isso. Por quê? Porque o silêncio parece rejeição, envolto em um desafio que nos desafia a consertar as coisas. Mas hoje isso acaba. Você está aqui porque está cansado de se sentir invisível. Você está cansado de ser a última opção de alguém. Você percebeu que buscar atenção é como tentar encher um copo furado. É um desperdício de sua energia e do seu valor. A maioria das pessoas aborda o silêncio com explicações, desculpas ou justificativas. Mas o que elas não percebem é que cada uma dessas ações grita desespero. Em vez disso, o estoicismo nos dá o poder de agir de forma diferente. Controle o que você pode e deixe ir o que você não pode. Você não pode forçar alguém a responder, mas pode retomar o controle de como você responde. É aí que reside o seu verdadeiro poder. Não em implorar pela atenção deles, mas em exigir o respeito deles. Hoje, vou mostrar-lhe 6 estratégias poderosas que não se limitam a quebrar o silêncio. Elas invertem toda a dinâmica. Não são truques baratos. Estão enraizadas na psicologia, no respeito próprio e na inteligência emocional. Quando as aplicar, não vai apenas deixar de perseguir, vai fazer com que eles anseiem pela sua presença e pelo seu silêncio. Não vai mais parecer rejeição. Vai se tornar sua maior vantagem. Então, aqui vai minha pergunta para você. Você está pronto para parar de perseguir e começar a atrair? Você está pronto para assumir seu poder e se tornar inesquecível? Fique até o final, porque vou revelar o passo mais mágico de todos. Uma técnica tão poderosa que vai fazer com que eles não apenas notem você, mas também te persigam. Antes de mergulharmos, inscreve-te no canal, clica no botão curtir e ativa o ícone do sino, para nunca perderes essas ideias que mudam a vida, e comenta abaixo. Eu sou forte se você estiver pronto para recuperar seu poder hoje. E lembra, ao final deste vídeo, você não só saberá como fazê-los voltar rastejando, mas também ganhará algo muito mais valioso, uma compreensão mais profunda do seu próprio valor, do tipo que te torna verdadeiramente imparável. Vamos começar uma ação. Fale mais alto que as palavras. Deixe o silêncio ser o seu rugido. Você já percebeu como as tempestades mais poderosas começam com um silêncio assustador? É a quietude antes do caos, a pausa que antecede a ação. Atenção! O silêncio não é fraqueza, é a força calma que perturba e provoca. Quando alguém te ignora, seu primeiro instinto pode ser preencher o vazio, enviar outra mensagem, pedir uma explicação ou provar seu valor. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta fazer com que vejam seu valor, mais invisível você se torna. Imagine segurar uma borboleta na palma da mão. Se você apertar com muita força, ela se esmaga. Se você for gentil e ficar quieto, ela fica por vontade própria. O mesmo princípio se aplica à atenção. Quanto mais você persegue, mais rápido ela foge. Mas quando você para de perseguir, quando você deixa ir, algo mágico acontece. Sua ausência se torna mais alta do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Pense nisso. Quando alguém te ignora, espera uma reação. Antecipa uma mensagem, uma chamada ou uma explosão emocional. A tua reação tranquiliza, confirma o seu poder e alimenta o seu ego. Mas quando você não reage, quando deixa o silêncio preencher o espaço, isso cria um vazio inesperado.
Esse vazio o força a confrontar a ausência da sua presença. E isso é muitas vezes muito mais perturbador do que qualquer discussão ou súplica. Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Se alguém se afastar de você, não corra atrás. Afaste-se também, mas faça isso com calma e confiança. Deixe que a sua ausência lembre a essa pessoa que a sua presença não é uma garantia, mas um privilégio. Agora você pode estar se perguntando: o silêncio não vai me fazer parecer frio ou rude? De forma alguma. O silêncio não é crueldade, é clareza. Não se trata de desaparecer ou de jogar jogos. Trata-se de refletir o comportamento deles, de volta para eles. Se eles se afastaram, você está simplesmente recuando para corresponder à energia deles. Ao fazer isso, você cria um espelho onde eles devem enfrentar sua própria indiferença. Aqui está a psicologia por trás disso. As pessoas, muitas vezes, não percebem o valor de algo até que isso se vai. Ao remover sua presença, suas mensagens, suas ligações, seu carinho, você cria um vazio que eles não podem ignorar. É como desligar uma melodia familiar em uma sala silenciosa. De repente, a ausência é ensurdecedora e eles começam a sentir falta do que antes descartaram. Imagina derramar água em um vaso rachado. Não importa o quanto você der, ela vai vazar, deixando você vazio. Mas quando você para de derramar, o vazio se torna inegável. E às vezes, isso é um alerta. Eles precisam de silêncio para reconhecer as consequências de suas ações. Agora você pode estar se perguntando: e se eles não perceberem minha ausência? Essa é a beleza do estoicismo. O silêncio não tem a ver com manipulação. Tem a ver com respeitar a si mesmo o suficiente para deixar ir. Se eles não perceberem sua ausência, essa é sua resposta. Eles não merecem sua energia. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. Você não pode forçar alguém a ver o seu valor, mas pode escolher honrar a si mesmo indo embora. Pense no silêncio como plantar uma semente. No começo, pode parecer que nada está acontecendo, mas sob a superfície, a semente está trabalhando, crescendo, mudando o solo ao seu redor. O silêncio funciona da mesma maneira. Pode não trazer resultados imediatos, mas cria um espaço onde a reflexão e a compreensão podem se enraizar. Quando você para de perseguir e deixa o silêncio pairar, eles começam a se perguntar: por que não estão entrando em contato? Será que eu os perdi? Será que cometi um erro? Essas perguntas ecoam mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. O silêncio tem uma maneira de amplificar as inseguranças da mente, forçando-as a confrontar o que elas consideravam garantido. E é aí que reside a magia. O silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas. Ele diz muito sobre o seu respeito próprio, seus limites e sua confiança. Ele diz: não estou aqui para implorar por atenção. Isso não é dado de graça. Eu conheço o meu valor e me recuso a me contentar com menos. Se essa abordagem parece estranha ou desconfortável, é porque é uma mudança de perspectiva. A maioria de nós é ensinada a lutar pelo que queremos para provar nosso valor incessantemente. Mas o estoicismo nos lembra que, às vezes, a declaração mais forte que podemos fazer é não dizer nada. Deixe-me deixar você com este pensamento. Um leão não precisa rugir para provar que é um leão. Sua presença impõe respeito, mesmo em silêncio. Seja o leão. Deixa o teu silêncio lembrá-los do teu valor. Deixa a tua ausência falar mais alto do que a indiferença deles jamais poderia. Se tu alguma vez duvidaste da tua capacidade de inspirar respeito, agora é a hora de recuperar o teu poder. Tu não precisas explicar, justificar ou implorar. Tu só precisas dar um passo atrás e deixar o silêncio falar por ti.
Fica comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar um passo final, um passo tão transformador. Ele vai mudar completamente a maneira como você encara o silêncio. E se essa mensagem ressoa em você, reserve um momento para comentar abaixo. O silêncio fala muito. Vamos declarar nossa força juntos. 2. Atraia-o sem se perder. A arte da sutileza. Você já tentou aproximar alguém apenas para vê-lo se afastar ainda mais? É frustrante. Não é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. O silêncio em resposta a uma mensagem sincera pode ser insuportável, até enlouquecedor. Seu primeiro instinto pode ser afastá-lo, consertar, explicar ou insistir com outra mensagem. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. O desespero não atrai, repele. Imagine que você está em uma sala com a porta trancada. Você empurra e bate com toda a força, só para perceber que quanto mais frenético você fica, mais firme a porta permanece fechada. E se, em vez de forçar a entrada, você saísse e fosse embora? É aí que reside o poder. Não em oprimir alguém com seu esforço, mas em despertar a curiosidade dessa pessoa e deixá-la pensando. Quando alguém te ignora, todos os seus instintos gritam para você fazer alguma coisa. Mas, e aí vem a pergunta: o que você ganha fazendo mais se a pessoa já decidiu não responder? Será que outra mensagem vai mudar a opinião dela ou vai fazer você parecer previsível, carente e fácil de ignorar? A resposta é clara: perseguir só diminui o seu valor. É aí que entra o poder da sutileza. Não se trata de desistir. Trata-se de recuar, plantar uma semente de curiosidade e deixar que a pessoa venha até você. Pense no grande princípio estoico. Controle o que você pode e deixe ir o que não pode. Você não pode controlar a resposta da pessoa, mas pode controlar sua abordagem. É aí que a estratégia do rastro de migalhas muda tudo. Imagina o seguinte: você está lendo um livro e o capítulo termina com um gancho. Você precisa virar a página para descobrir o que acontece a seguir. Esse é o efeito que as migalhas têm na mente. Uma migalha não é uma exigência de atenção, é um convite. É sutil, aberta e impossível de ignorar. Fica na cabeça deles, deixando-os curiosos e, o mais importante, inverte a dinâmica de poder. Em vez de dizer, por que você não respondeu? Tente uma pergunta cheia de necessidade. Imagine enviar, você acabou de passar pela minha cabeça. Que timing interessante. Pare por um momento e pense no impacto. Essa frase é leve, intrigante e vaga o suficiente para despertar a curiosidade. Que timing! Porque agora, de repente, eles não estão te ignorando. Estão pensando em você. Aqui está outro exemplo. Eu vi algo hoje que me lembrou você, mas é difícil explicar. Só isso. O que isso faz? Planta uma semente, a mente deles começa a correr. O que eles viram? Por que isso os lembrou de mim? Foi algo bom? Foi algo ruim? As migalhas funcionam porque exploram algo fundamental da natureza humana: a necessidade de conclusão. Quando alguém deixa um pensamento incompleto ou dá uma dica sutil, nos sentimos compelidos a resolver isso. É uma atração que não podemos resistir. Agora você pode estar pensando, isso não é manipulador? De forma alguma. Breadcrumbing não é enganar alguém para que responda. É reequilibrar a dinâmica. É dizer, estou aqui, mas não estou perseguindo. Você está demonstrando confiança, moderação e inteligência emocional. E essa confiança é magnética. Mostra que você se valoriza o suficiente para não implorar por atenção. Deixe-me ilustrar. Imagina que você está pescando. Se você jogar uma rede descontroladamente na água, os peixes se espalham em todas as direções. Mas se você lançar um único anzol, bem posicionado com paciência, os peixes virão até você de boa vontade. O breadcrumbing funciona da mesma maneira.
Não se trata de sobrecarregar alguém. Trata-se de sutileza, precisão e paciência. Agora é aqui que a moderação é fundamental. Se a pessoa responder com "O que foi que me lembrou você?" ou "Porque o momento foi interessante?", só então você dá continuidade, e mesmo essa resposta deve ser leve e intrigante. O breadcrumbing não é sobre se explicar. É sobre plantar uma semente e deixar crescer. Vamos voltar à psicologia dessa estratégia. As pessoas valorizam o que parece indescritível, o que desperta sua curiosidade. É por isso que somos atraídos por mistérios e suspense. Quando você para de jogar todas as suas emoções na caixa de entrada de alguém, você se torna um quebra-cabeça que essa pessoa quer resolver. Ela começa a pensar em você, e quando isso acontece, a dinâmica muda repentinamente. Você não está perseguindo, está atraindo a pessoa. Você pode se perguntar: e se a pessoa não responder? E se ela não se importar? Essa é a beleza do estoicismo. Ele nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. Se a pessoa não responder, você não perdeu nada. Você simplesmente reforçou seu valor ao se recusar a implorar por atenção. E se a pessoa responder, você sabe que foi porque despertou a curiosidade dela, não porque a pressionou. Deixe-me deixar você com isso. As palavras têm poder, mas o silêncio pode ser ainda mais poderoso quando combinado com a mensagem certa. O silêncio deixa uma impressão muito mais profunda do que longos parágrafos ou apelos emocionais jamais poderiam deixar. Breadcrumbing não tem a ver com manipulação. Tem a ver com controle. Controle sobre suas ações, suas emoções e a maneira como você se apresenta. Da próxima vez que você se sentir tentado a enviar aquela longa e sincera mensagem de acompanhamento, pare-se. Em vez disso, deixa uma migalha de pão. Seja leve, curto e intrigante. Depois espera. Se eles responderem, virão até você de boa vontade. Se não responderem, você protegeu sua dignidade e lembrou a si mesmo do seu valor. E aqui vai um desafio para você. Tenta essa estratégia hoje. Deixa suas palavras transmitirem confiança, não desespero. Deixa seu silêncio amplificar sua presença. Lembra que, quando você conhece seu valor, não precisa correr atrás de atenção. Você atrai isso sem esforço se isso ressoa em você. Tira um momento para comentar abaixo. A curiosidade é meu poder. Vamos declarar juntos que estamos cansados de correr atrás e prontos para agir com precisão e propósito. Vamos continuar avançando 3. Mude as coisas. Mantenha as pessoas curiosas. Mantenha-as interessadas. O que acontece quando você é ignorado por muito tempo? Suas mensagens começam a parecer repetitivas, previsíveis. Você se pega digitando as mesmas respostas? Ei, você viu minha mensagem várias vezes, esperando um resultado diferente. Aqui está a dura verdade. A previsibilidade é chata. Ela não dá à outra pessoa nenhuma razão para se envolver, nenhuma faísca para reacender o interesse por você. A previsibilidade é a morte da intriga. Por que amamos reviravoltas inesperadas nos filmes? Por que as reviravoltas na trama nos fazem inclinar para a frente, ficar atentos a cada palavra e querer mais? É porque a imprevisibilidade nos tira do piloto automático. Ela nos força a focar. O mesmo princípio se aplica quando alguém te ignora. Se a pessoa já acha que sabe o que você vai dizer ou fazer, ela deixa de te ouvir. É aí que você precisa mudar o jogo e fazer algo que ela não esperava. Você precisa puxar o tapete debaixo dos pés dela. Mas puxar o tapete não significa ser rude ou manipulador. Trata-se de reintroduzir o mistério, enviar uma mensagem que os faça parar, piscar e pensar. Espere. Trata-se de perturbar as expectativas deles? Apenas o suficiente para despertar a curiosidade e fazê-los questionar se subestimaram. Você considera esta mensagem
Quer saber? Deixa pra lá. Apenas 4 palavras, simples, diretas, mas incrivelmente poderosas. Por quê? Porque isso perturba as suposições deles. De repente, eles não estão mais pensando no motivo pelo qual te ignoraram. Eles estão consumidos por uma pergunta diferente. O que eu perdi? Você inverteu a dinâmica. Você não é mais aquele que espera pela resposta deles. Agora são eles que estão revivendo o momento em suas cabeças, imaginando o que deixaram escapar. Ou que tal esta? Uau, não esperava isso de você. É vaga, mas marcante. Não acusa nem explica. Em vez disso, ela planta uma dúvida sutil. O que eles não esperavam? Será que fiz algo errado? Do que eles estão falando? A curiosidade toma conta deles. Você lhes deu um quebra-cabeça. Só você pode resolver outra abordagem. Adivinha, adivinha. Vou ter que encontrar outra pessoa para essa ideia. Que pena. Você teria sido perfeito. Essa mensagem funciona porque explora um medo universal: perder algo. As pessoas odeiam a ideia de ser substituídas ou deixadas para trás. De repente, eles não estão mais ignorando você. Eles estão se perguntando por que não foram escolhidos. É leve, divertido, mas com uma pontada sutil que os tira da indiferença. Agora vamos fazer uma pausa. Você pode estar se perguntando: isso não é um pouco duro? Não vai me fazer parecer frio? A resposta é não, se for feito com propósito e precisão. O estoicismo nos ensina o valor da ação deliberada. Puxar o tapete não é ser mesquinho ou vingativo. É um lembrete de que você se respeita demais para ser dado como certo. Você não está tentando manipular ninguém. Você está tirando a pessoa da complacência. Pense nisso assim. Imagine alguém assistindo a um filme em que já conhece todas as cenas, todas as reviravoltas, todos os finais. A pessoa perde o interesse, certo? Mas o que acontece quando a história de repente dá uma guinada inesperada? Ela se inclina para a frente, presta atenção, fica presa, imaginando o que vai acontecer a seguir. Esse é o efeito que você cria quando puxa o tapete. Isso força a pessoa a ver você de forma diferente, não como alguém previsível e capaz, mas como alguém intrigante e que sabe escolher o momento certo. Você não envia essas mensagens imediatamente após ser ignorado. Deixe o silêncio respirar. Dê tempo para que ele assente, para criar espaço para que eles percebam sua ausência. Então, quando você enviar uma mensagem ousada e inesperada, ela terá um impacto ainda maior. É como uma batida de tambor em uma sala silenciosa. Isso os força a sentar e ouvir. Mas é aqui que a moderação é fundamental. Puxar o tapete não é reagir emocionalmente ou por frustração. É mostrar força e confiança. É lembrá-los, sem dizer explicitamente, que seu tempo e energia são valiosos. Você não é alguém que corre atrás de pessoas que te dão como garantido. Você é alguém que sabe quando se afastar. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: e se eles ainda assim não responderem? E se isso não funcionar? É aí que entra o estoicismo. Você não deixa a indiferença deles te abalar. Você não deixa a falta de atenção de outra pessoa definir o seu valor. Puxar o tapete não é só sobre eles. É sobre você. É sobre mostrar a si mesmo que você não tem medo de perturbar o status quo, de assumir o controle da narrativa e de deixar ir quando necessário. Aqui está a beleza dessa estratégia. Ela força a pessoa a reconsiderar suas suposições sobre você. Talvez ela pensasse que você sempre estaria lá, sempre atrás, sempre previsível. Mas quando você manda uma mensagem que vira o jogo, você mostra algo novo. Você mostra força. Você mostra que não é alguém que se apega a pessoas que não te valorizam. A imprevisibilidade é magnética. É a característica que torna alguém inesquecível. Quando você deixa de ser previsível, você se torna uma história. Eles não conseguem parar de pensar em você.
Você não é mais a escolha segura e familiar. Eles ficam curiosos para saber o que você vai fazer a seguir. Mas lembre-se disso: puxar o tapete não é para reconquistar alguém ou dar uma lição. É para recuperar seu poder. É sair do papel de alguém que espera e entrar no papel de alguém que age, que sabe o seu valor, que se recusa a ser dado como certo. E aqui está a pior verdade: as pessoas mais magnéticas são aquelas que você não consegue entender completamente. Elas te mantêm na expectativa, intrigado, fascinado. Elas não são previsíveis, não são chatas. São confiantes, surpreendentes e inesquecíveis. Então, da próxima vez que alguém te ignorar, não mande uma resposta previsível. Escolha algo ousado, algo inesperado. Deixe que sintam o peso do seu silêncio, o poder da sua imprevisibilidade. E enquanto ficam aí se perguntando o que acabou de acontecer, lembre-se disso. Você não está atrás da atenção deles. Você está mostrando a eles por que nunca deveriam ter te ignorado. 4 se tornam o pensamento do qual eles não conseguem escapar. Você já teve uma música que não saía da sua cabeça? Você ouviu uma vez apenas algumas notas, mas ela continua tocando em loop. Não importa o quanto você tente ignorá-la. Esse é o poder de um gancho. Simples, memorável e impossível de esquecer. Agora, imagina suas palavras tendo o mesmo efeito. Imagina criar uma mensagem tão convincente que fica na cabeça de alguém, repetindo-se muito tempo depois de ter sido lida. Essa é a arte do gancho. Quando alguém te ignora, é fácil pensar que é porque está ocupado ou desinteressado. Mas muitas vezes é simplesmente porque sua mensagem não deixou marca. Não fez a pessoa parar, pensar ou sentir algo. Ela se misturou ao ruído do dia a dia dessa pessoa. Um bom gancho muda tudo isso. É uma mensagem que interrompe os pensamentos, planta uma semente e faz com que a pessoa volte para você, não por obrigação, mas porque não consegue parar de pensar no que você disse. Não se trata de implorar por atenção ou ser manipulador. Trata-se de ser intencional. Como o estoicismo nos ensina, agir deliberadamente é muito mais eficaz do que reagir emocionalmente. Em vez de enviar mensagens sem graça ou despejar seus sentimentos, crie uma única frase poderosa que desperte a curiosidade e deixe a pessoa querendo respostas. Imagine o seguinte: você envia uma mensagem. Acabei de perceber uma coisa sobre você e estou impressionado. Faça uma pausa por um momento e imagine a reação deles. O que isso causa? É vago, mas pessoal, curioso e confiante. Planta uma semente que eles não podem ignorar. O que eles perceberam? É algo bom ou ruim sobre mim? Esse pensamento não os deixa em paz. Ele permanece, repetindo-se várias vezes, porque o cérebro deles anseia por uma conclusão. Aqui está outra. Uau! Não acredito que nunca percebi isso em você antes. Simples, mas cheio de significado emocional. O que você percebeu? Por que agora? O que isso significa? De repente, eles não estão mais te ignorando. Eles estão envolvidos, mesmo que apenas em suas mentes, tentando juntar as peças da história que você começou. O gancho funciona porque atinge a natureza humana. Somos programados para buscar respostas e completar pensamentos incompletos. É como ler um livro e parar no meio de um capítulo emocionante. Você precisa saber o que acontece a seguir. Esse é o efeito que você está criando. Você está começando uma história e deixando-a incompleta, forçando a mente deles a preencher as lacunas. Vamos aprofundar. Imagina ligar o teu gancho a algo pessoal. Se eles adoram arte, podes dizer: acabei de ver um quadro que me lembrou algo que você disse uma vez. É incrível como você estava certo. Isto funciona em vários níveis. Liga-se aos interesses deles, elogia-os subtilmente e cria um pensamento incompleto que eles precisam de resolver.
Que quadro? O que eu disse? Como é que eu estava certo? A tua mensagem torna-se mais do que um texto. É um quebra-cabeça, e as pessoas adoram resolver quebra-cabeças, especialmente quando são sobre elas mesmas. Mas aqui está o segredo de um bom gancho: moderação. Um gancho não é um romance, é uma faísca. Se você explicar demais ou exagerar, perde o intrigante. O segredo é dizer o suficiente para plantar a ideia e depois deixá-la crescer. O estoicismo nos lembra que o controle começa em nós mesmos. Você não pode controlar como alguém vai responder, mas pode controlar o impacto das suas palavras. Um gancho confiante não implora nem suplica. Ele chama atenção, deixando espaço para a imaginação. A confiança é fundamental. Quando você manda um gancho, não fica atrás da resposta, nem espera ansiosamente por ela. Você planta uma ideia e dá um passo atrás, sabendo que ela vai fazer o trabalho por você, como uma música. Eles não conseguem parar de cantarolar. Suas palavras permanecem, repetindo-se na mente deles muito depois de você ter ficado em silêncio. Agora você pode se perguntar: e se eles não responderem? E se não funcionar? A questão é a seguinte: mesmo que eles não respondam, sua abordagem já mudou a dinâmica. Você deixou uma impressão e, se eles realmente não se importam o suficiente para responder, isso é uma resposta clara por si só. Você agiu com dignidade e mostrou respeito próprio, recusando-se a implorar por atenção que não é dada de graça. Deixa eu te dar outra perspectiva. Imagina uma bela melodia tocando em uma rua tranquila. As pessoas param para ouvir, não porque exige a atenção delas, mas porque as cativa. Esse é o poder do gancho. Ele não grita nem implora. Ele permanece, atraindo as pessoas com seu encanto silencioso e irresistível. Um bom gancho não muda apenas a maneira como os outros te veem, mas também a maneira como você se vê. Ele te lembra que seu valor não está ligado à resposta imediata de alguém. Sua presença, suas palavras, seus pensamentos. Eles são valiosos o suficiente para se sustentar por si mesmos. Você não precisa explicar demais ou justificar. Você só precisa ser intencional, atencioso e confiante. Pense nisso. Você prefere enviar uma mensagem desesperada que será ignorada ou criar uma única frase que fará com que pensem em você por horas? A escolha é clara. Quando você domina o gancho, você não apenas reconquista a atenção deles, mas muda completamente a energia. Eles não estão mais ignorando você. Estão se perguntando por que deixaram você passar despercebido. A beleza do gancho é que ele funciona mesmo em silêncio. Depois de plantar a semente, não há mais nada a fazer. Você já fez sua presença ser sentida. Esse é o poder das palavras deliberadas e bem escolhidas. Elas permanecem, ressoam e deixam uma impressão muito tempo depois de você ter seguido em frente. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a enviar uma mensagem emocional previsível, pare. Em vez disso, crie um gancho. Seja breve, pessoal e cheio de curiosidade. Depois, deixe-o no ar, fazendo o trabalho por você. Não explique. Não persiga. Confia que suas palavras são suficientes e lembra-te dessas pessoas. Não te esqueças de como as fazes sentir. Um bom gancho faz com que elas se sintam intrigadas, especiais e curiosas. Isso muda a dinâmica a seu favor, lembrando-as porque você se destacou em primeiro lugar. Quando você domina o gancho, não está mais lutando pela atenção delas. Você já a conquistou. Você se tornou o pensamento do qual eles não conseguem escapar, a melodia que não conseguem parar de cantarolar e a história que mal podem esperar para terminar. 5. Seja legal, calmo e controlado, transformando o silêncio em força. Quantas vezes você se pega pensando demais quando alguém te ignora? Você sente aquela vontade incontrolável de explicar, insistir
ou enviar mais uma mensagem para fazer com que prestem atenção em você? Aqui está a dura verdade. O desespero fala mais alto do que você pensa. No momento em que você começa a perseguir, você abre mão do seu poder. Deixa de ser a versão confiante e serena de si mesmo e se torna a pessoa que espera ansiosamente por migalhas de atenção. Mas e se, em vez de reagir emocionalmente, você pudesse agir com calma? E se você pudesse mudar completamente a energia e fazer com que a pessoa notasse você sem dizer quase nada? Agir com calma não é fingir que você não se importa. É conhecer o seu valor tão profundamente que você não precisa de ninguém para validá-lo. Como ensinam os filósofos estoicos, você não pode controlar o comportamento de outra pessoa, mas pode controlar como você reage. E quando sua resposta é calma, serena e confiante, ela envia uma mensagem clara. Eu me valorizo o suficiente para não implorar por atenção. Imagine isso. Alguém ignorou sua mensagem por horas, talvez até dias, em vez de enviar uma mensagem desesperada como: Você viu minha mensagem? Ou pior, você está bravo comigo? Você escolhe responder de forma diferente. Você envia: Achei que você estivesse ocupado, então falo com você mais tarde. O que acontece? Você reconheceu o silêncio da pessoa sem soar amargo ou emocional. Você está calmo, despreocupado e seguro de si. Você está sinalizando que a falta de resposta da pessoa não te abalou. Na verdade, você já seguiu em frente com o seu dia. Esse tipo de confiança é magnético. Isso cria uma mudança de energia. De repente, a pessoa não está mais pensando no motivo de ter te ignorado. Ela está se perguntando por que você está tão calmo com isso. Será que eu perdi alguma coisa? Por que a pessoa não está me procurando? O que está acontecendo? A pessoa começa a questionar suas suposições. E agora, você é quem está no controle. Aqui está outro exemplo. Eu tinha algo interessante para te contar. Mas pode esperar. Isso não é agressividade passiva, é pura confiança. Você está comunicando sutilmente que tem algo valioso a compartilhar, mas não tem pressa em implorar pela atenção deles. Agora são eles que ficam curiosos. O que era tão interessante? Por que não é urgente? Você inverteu a dinâmica, fazendo com que eles sintam a necessidade de se envolver. Deixa eu parar aqui e perguntar: como sua vida seria diferente se você parasse de correr atrás? Como seria se você se comportasse com a confiança tranquila de alguém que conhece seu valor? Quando você age com naturalidade, você entra nessa versão de si mesmo, a versão que não busca aprovação, a versão que diz eu sou suficiente. Quer você perceba ou não, a verdade é que as pessoas são atraídas por quem é emocionalmente estável. O desespero repele. A confiança atrai. Quando você responde ao silêncio com calma, com distanciamento em vez de pânico, você envia uma mensagem muito mais poderosa do que palavras. Eu não preciso provar nada para você. Estou confortável com quem eu sou. Vamos analisar isso mais a fundo. Agir com naturalidade também significa corresponder à energia deles sem ressentimento. Se eles demoram horas para responder, você não precisa responder em segundos. Permita-se atrasar sua resposta, não por maldade, mas por respeito próprio. Se eles estão demorando, você também pode, né? Estar muito disponível passa a mensagem errada. Diz às pessoas que você não valoriza seu próprio tempo. Então, por que elas deveriam valorizar? Quando você age com naturalidade, mostra que sua vida é plena, que você tem coisas para fazer e lugares para ir. Você não fica sentado esperando a resposta deles. Esse tipo de energia é atraente porque é raro. Pense nisso dessa forma. Imagine que você está em um leilão. Quanto mais desesperada uma pessoa parece estar para ganhar um item, mais alto o preço sobe. Mas quando alguém está calmo, composto e um pouco distante, comunica valor sem dizer uma palavra. Você não está implorando para ser escolhido
porque conhece o seu valor. Sua confiança calma fala por si mesma. Aqui está outra questão a considerar. Quantas vezes você baixou seus padrões apenas para manter a atenção de alguém? Quantas vezes você enviou mensagens por medo? Medo de perder alguém que já está se afastando? Aqui está a dura verdade. Você não pode implorar para alguém te valorizar. Quanto mais você persegue, mais confirma a indiferença da outra pessoa. Mas quando você age com naturalidade, comunica algo muito mais forte. Não estou aqui para te convencer do meu valor. A perda é sua, se não perceber isso. Não se trata de ser frio ou distante. Trata-se de maturidade emocional. Você não precisa fazer alguém se sentir mal por te ignorar. Basta deixar sua resposta calma e confiante mostrar que o silêncio deles não te controla. Eu te disse, esse é o tipo de energia que faz as pessoas prestarem atenção. Vamos aprofundar. Quando você age com indiferença, não está apenas mudando a percepção deles, mas também a sua. Você está lembrando a si mesmo que seu valor não está ligado à atenção de outra pessoa. Você está entrando na versão de si mesmo que valoriza o tempo, a energia e a paz, em vez de perseguir alguém que não vê seu valor. Agora, vamos tentar isso. Da próxima vez que alguém te ignorar, em vez de pensar demais ou reagir emocionalmente, pare, respire fundo e lembre a si mesmo. O silêncio deles não me define. Depois, manda algo simples e confiante como: não se preocupe, a gente se vê em outra hora. Curto, leve e seguro. Você não está explicando, não está se justificando e certamente não está atrás de nada. Você está indo embora com elegância, e isso diz muito. Pense nisso como plantar uma bandeira, não na cabeça deles, mas na sua. É uma declaração de que você não vai mais baixar seus padrões para manter a atenção de alguém. Você não vai mais deixar o desespero guiar suas ações. Em vez disso, você vai incorporar o tipo de confiança que os outros não podem deixar de respeitar e admirar. Ficar na sua não significa que você se importa menos. Significa que você se valoriza mais. E quando você se valoriza, os outros não podem deixar de valorizar você também. Mantenha sua energia estável, suas palavras calmas e seu valor inegociável. Você não vai simplesmente deixar de ser ignorado. Você vai se tornar alguém que eles não podem ignorar. 6. Reacenda a chama. O poder da nostalgia. Você já foi pego de surpresa por uma onda de nostalgia? Uma música toca, um cheiro familiar paira no ar, ou uma foto antiga aparece, e de repente você é transportado para um momento em que tudo parecia mais vívido, mais próximo ou cheio de vida. Essa é a magia da nostalgia. Ela passa por cima da lógica e vai direto para o coração, despertando emoções que você nem sabia que ainda existiam. Imagina usar esse mesmo poder para reacender uma conexão com alguém que se afastou. Quando alguém te ignora, é fácil se sentir invisível, como se o vínculo que vocês tinham se dissolvesse no nada. Você pode começar a acreditar que a pessoa se esqueceu de você, que você deixou de importar, ou pior ainda, que você não tem mais importância para ela. Mas aqui está uma verdade reconfortante. As pessoas não esquecem conexões. Elas esquecem o sentimento delas. A nostalgia desperta esses sentimentos, inundando o coração com lembranças do que já foi. Não se trata de forçar uma resposta. Trata-se de criar uma atração suave, uma lembrança irresistível do calor e da conexão que vocês já tiveram. Imagina isso em vez de enviar uma mensagem como: "Por que você não respondeu?" ou "Está tudo bem?" Acabei de lembrar daquela vez que nos perdemos completamente e encontramos aquele café minúsculo, ainda um dos melhores dias. Instantaneamente, eles voltam àquele momento. Talvez eles possam sentir o gosto do café, ouvir as risadas ou sentir o calor da experiência que vocês compartilharam. A nostalgia pinta um quadro vívido, que não exige nem confronta, simplesmente convida.
Ela diz: Você se lembra do que nós tivemos? Porque eu me lembro. A nostalgia funciona porque contorna a defensividade. Ela não acusa, nem exige nada deles. Em vez disso, ela oferece um presente, uma lembrança, um sentimento, uma conexão. Ela diz suavemente: Isso foi importante, você foi importante, e esse tipo de mensagem é difícil de ignorar. Pense em outro exemplo. Eu vi algo hoje que me lembrou daquela coisa hilária que você disse naquela festa, ainda me faz rir. O que isso faz? Isso os leva de volta a um momento específico e alegre. Eles não estão apenas lembrando do momento, estão lembrando como se sentiram na sua presença. A nostalgia tem um jeito de derreter as barreiras que o tempo ou a distância podem ter construído. Ela diz gentilmente: Nós compartilhamos algo real e eu não esqueci. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que alguém trouxe à tona uma lembrança que fez você se sentir visto, valorizado ou lembrado? Como você se sentiu? Essa é a beleza da nostalgia. Ela não empurra, ela puxa. Ela abre a porta para a conexão da maneira mais suave e humana possível. Agora você pode estar se perguntando: e se eles não responderem? E se a lembrança não significar nada para eles? É aí que entra o estoicismo. Enviar uma mensagem nostálgica não tem a ver com controlar a resposta deles. Tem a ver com oferecer uma conexão genuína e deixar que eles decidam o que fazer com ela. Dizer isso foi importante para mim. Se for importante para você também, vamos lembrar disso juntos. Se eles responderem, ótimo. Se não responderem, você pode seguir em frente sabendo que agiu com gentileza, confiança e graça. É por isso que a nostalgia é tão eficaz. Ela conecta as pessoas a emoções que elas podem ter enterrado ou esquecido. A vida fica agitada, a distância aumenta, os mal-entendidos surgem, mas uma memória compartilhada corta todo esse ruído. Ela lembra a pessoa de quem eles eram quando estavam com você e como se sentiam naquela época. Talvez fosse alegria, conforto, risadas ou emoção. Seja lá o que fosse. A nostalgia desperta isso, trazendo-os de volta para você de uma forma natural, não forçada. Imagina enviar isso. Acabei de lembrar como você ficou calmo durante aquele caos no trabalho. Sempre admirei isso em você. Isso não é apenas nostalgia, é apreço. Você não está apenas lembrando a pessoa de um momento específico, mas também de uma força que ela pode ter esquecido sobre si mesma. As pessoas, muitas vezes, esquecem suas melhores qualidades, até que alguém as traz de volta à vida. A nostalgia não apenas lembra a pessoa de você. Ela lembra a pessoa de uma versão de si mesma que ela gostava de ser, e isso é poderoso. Deixe-me esclarecer uma coisa. Isso não é manipulação. O estoicismo nos ensina a agir com integridade e propósito, a oferecer algo significativo sem tentar controlar o resultado. Enviar uma mensagem nostálgica não é enganar alguém para que se importe. É mostrar a essa pessoa que o que você compartilhou foi real. É dizer que isso foi importante para você. Talvez tenha sido importante para ela também. Então, aqui vai um desafio para você. Da próxima vez que você sentir vontade de mandar uma mensagem defensiva ou carente, pare. Pense em um momento que realmente te conectou com essa pessoa. Algo engraçado, sincero ou significativo. Depois, escreva uma mensagem que gentilmente convide a pessoa a lembrar disso também. Seja leve, específico e sincero. E, o mais importante, não coloque seu valor na resposta da pessoa. Se ela responder, é porque a lembrança tocou ela. Se não responderem, você ainda assim agiu com consideração e graça. Pergunte a si mesmo: quantos momentos de conexão você já esqueceu? Quantas vezes alguém se lembrou de algo sobre você e fez você se sentir especial por causa disso? A nostalgia é um presente que diz: eu vejo você, eu me lembro de você. Você é importante.
Quando você a oferece, você demonstra que é atencioso, confiante e equilibrado. Você não precisa implorar por atenção, porque a conexão já existe. Você está apenas segurando um espelho e dizendo: Você se lembra? Aqui vai uma reflexão final. A nostalgia é atemporal. Ela transcende o momento presente, cortando o barulho da vida e trazendo as pessoas de volta ao que há de melhor em você e nelas mesmas. Quando você aprender a despertá-la com confiança e autenticidade, não se sentirá mais invisível. Você vai lembrá-las porque você era inesquecível desde o início, independentemente de elas responderem ou não. Você terá agido com dignidade, força e o tipo de graça que deixa uma impressão muito mais profunda do que as palavras jamais poderiam causar. Deixa o silêncio falar e a tua presença brilhar. Pensa no silêncio como uma tela em branco, que podes escolher preencher com ruídos desesperados ou pinceladas deliberadas de força. Ao longo desta jornada, aprendeste que o verdadeiro poder não está em perseguir, mas em chamar a atenção através das tuas ações calmas e confiantes. Como ensina a sabedoria estoica, não podes controlar como os outros agem, mas podes controlar como respondes. E a tua resposta, enraizada no respeito próprio, diz muito. Imagina isso. Você é um farol, erguendo-se alto e firme, brilhando sua luz independentemente da tempestade. Aqueles que estão destinados a ver você ajustarão seu curso para encontrá-lo. Os demais se afastarão. Eles nunca foram realmente destinados à sua costa. Ao dominar o silêncio, despertar a curiosidade e exercer sua presença com sutileza e força, você se tornou alguém impossível de ignorar. Deixe-me deixar você com isto. Respeite-se o suficiente para se afastar do que não lhe serve mais e observe o mundo refletir seu valor. As pessoas certas sentirão o vazio da sua ausência. As erradas se revelarão através da indiferença. Você não precisa correr atrás. Você é suficiente do jeito que é. Acredite nisso. Aceite isso. Deixe isso guiar você. Se essa mensagem ressoa em você, entre em ação agora. Curta este vídeo. Deixe um comentário abaixo com as palavras: Eu sou dono do meu poder e assino o canal. Não esquece de clicar no ícone do sino para não perder nenhuma estratégia que te ajude a crescer em confiança, conexão e autoestima. Lembra que o silêncio que você tem hoje vai ecoar com respeito amanhã. Você consegue. Vamos continuar crescendo juntos.